Olá, meu nome é Marcos Roberto e esse é o canal Poder Sem Fronteiras. Aqui você recebe super dicas para alavancar a sua carreira e se tornar um profissional de sucesso. Hoje nós vamos estar estudando a sexta parte da nossa série de aulas sobre resgatando a sua autoestima. Mas antes disso, eu peço sua ajuda, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho das notificações, deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Dessa forma, eu sempre poderei trazer conteúdo de qualidade para você. Então, vamos lá! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas sobre resgatando a autoestima. Nós temos visto quanto a autoestima elevada, ela pode impactar a sua vida de uma forma positiva. Mas também se a sua autoestima estiver baixa, então teremos efeitos muito marcantes no seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, sobre essa questão, tentando aprofundar mais esse conceito, o conceito da autoimagem. E eu quero falar sobre o Dr. Maxwell Maltz. Ele foi um médico, um cirurgião plástico, que nasceu em 1899 e morreu em 1975. Ele era muito famoso por suas cirurgias plásticas, tão profundas e tão significantes. As pessoas que eram submetidas às cirurgias desse cirurgião ficavam encantadas, eram praticamente transformadas, tinham praticamente o rosto transformado. E ele escreveu um grande best-seller chamado New Faces, New Futures, onde ele expunha a sua tese de que, modificando o rosto físico, há uma modificação na personalidade de cada pessoa. Então, nesse livro, ele reuniu uma grande coletânea de narrativas de pessoas que haviam sido submetidas a uma cirurgia plástica, ou seja, havia feito uma mudança no seu rosto físico e que tiveram as suas vidas transformadas positivamente. Então, o livro New Faces, New Futures, traduzido por Novo Rosto, Novo Futuro, ele expunha a tese do cirurgião, ou seja, modificando o rosto, nós modificamos a personalidade, ou seja, modificando o rosto físico. Então, há uma modificação no comportamento das pessoas. Então, esse livro foi um grande best-seller. Mas com o passar dos anos, começaram a aparecer pessoas que haviam sido submetidas às cirurgias de Maltz, mas que não tiveram a mesma reação, a mesma transformação dos demais pacientes. Então houve muitas pessoas, muitos pacientes que após terem feito as suas cirurgias, após terem o rosto modificado, elas continuaram ainda se sentindo mal. Elas continuaram se sentindo o patinho feio da história. Então, as pessoas chegavam para o cirurgião e diziam para ele: olha, você não me mudou em nada. O meu nariz continua do mesmo jeito, as maçãs do meu rosto estão do mesmo jeito, o meu corpo continua do mesmo jeito, ou seja, não houve modificação nenhuma. Eu continuo do mesmo jeito. Então aquelas pessoas continuavam insatisfeitas.
mesmo após compararem as fotos de como elas eram antes e como elas ficaram depois. A própria família, os próprios amigos, muitas vezes não conseguiam reconhecer essas pessoas após as cirurgias, porque elas haviam ficado muito diferentes do que elas eram. Então, elas ficaram com o rosto mais aceitável, ficaram mais belas fisicamente, mas por dentro não houve uma modificação. Por dentro não houve uma transformação. Então, o Dr. Meltz começou a perceber que estava faltando alguma coisa. Então ele começou a rever o seu conceito anterior, que ele havia deixado bem claro no seu livro New Faces, New Futures. Ele começou a questionar aquela ideia. Então, a ideia de que modificando o rosto físico poderia haver uma transformação na personalidade das pessoas. Então ele começou a rever a sua tese. Porque muitos dos seus pacientes, mesmo após terem feito cirurgias, mesmo após terem o rosto totalmente modificado, ainda continuavam se sentindo os patinhos feios da história. E aí, para poder responder a esse dilema, ele escreveu um novo best-seller em 1960, chamado Psicocibernética. Nesse livro, ele expõe que cada personalidade possui um rosto. E este rosto emocional é o segredo para a transformação da vida das pessoas. Então ele continuou acreditando que as pessoas podiam ser modificadas através da transformação do seu rosto. Só porque agora ele, após ver os seus vários fracassos, ele percebeu que cada personalidade possui um rosto. Cada personalidade possui um rosto emocional. E é esse rosto emocional que, ao ser modificado, que ao ser tratado, que ao ser curado, é que poderia modificar as vidas das pessoas. Então isso foi uma grande descoberta para Meltz. Então, modificando o rosto emocional, a vida das pessoas poderia ser transformada. Então, muitas vezes a pessoa fazia uma cirurgia plástica, modificava o seu rosto físico, o seu rosto externo, mas ainda elas continuavam com o rosto emocional machucado, com o rosto emocional desfigurado, com o rosto emocional marcado. Então, ele percebeu que, tratando das feridas do rosto emocional de cada pessoa, a vida delas poderia ser transformada. Então observe que nós estamos falando do início do século XX. Então esse livro, Psicocibernética, ele foi lançado por volta dos anos 60. Então, ou seja, foi um grande avanço, foi uma grande descoberta no terreno da autoimagem. Então, o que a psicocibernética significa? Então, a psicocibernética é um sistema empregado para melhorar a autoimagem e a autoconfiança, de modo a conduzir a uma vida mais bem-sucedida. Olha que maravilha! Então, a psicocibernética é um sistema empregado para melhorar a autoimagem e a autoconfiança, de modo a conduzir a uma vida mais bem-sucedida. Então, todos nós possuímos um rosto emocional. Toda personalidade possui um rosto. E é esse rosto emocional que precisa ser curado. É esse rosto emocional que precisa ser trabalhado. Porque quando a nossa imagem está restaurada, está curada, aí é que a nossa vida pode ser transformada. Aí que a nossa vida pode ser modificada de uma forma positiva. Então, mais uma vez, reafirmando o que eu disse,
O Dr. Meltz afirma que parece que cada personalidade possui um rosto. Este rosto emocional da personalidade parece ser o segredo da transformação. Se ele continuar todo marcado e desfigurado, feio e de baixa qualidade, então a pessoa continuará a agir de acordo com ele, mesmo que sua aparência exterior se modifique. Olha que maravilha! Tudo a ver com o que estamos trabalhando aqui nas nossas aulas sobre autoestima. Eu quero dizer que nessas aulas sobre autoestima, eu não quero esgotar todo o assunto. Eu estou apenas lançando algumas sementinhas. Existe uma infinidade de aspectos para serem trabalhados. Aqui é apenas a pontinha do iceberg. Então, eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Mas se o rosto da personalidade puder ser reconstruído, segundo Meltz, se as velhas cicatrizes emocionais puderem ser removidas, a pessoa se transformará. O que ele estava dizendo? Que a nossa autoimagem precisa ser restaurada. Que precisamos curar as nossas cicatrizes emocionais. Que precisamos curar a nossa alma. Vamos nos lembrar do que o rei Salomão, da Bíblia, ele diz em Provérbios 23, verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Nós somos aquilo que nós pensamos que somos. Se você acredita que uma pessoa fracassada, uma pessoa infeliz, uma pessoa feia, uma pessoa sem talentos, uma pessoa que não serve para nada, você será esse tipo de pessoa. Porque você é aquilo que você acredita que é. Então, a nossa autoimagem é uma representação interna daquilo que nós acreditamos que somos e daquilo que nós pensamos que as outras pessoas também acreditam a respeito de nós. Então, a autoimagem ela é subjetiva, ela é uma crença. Se você acredita que é incapaz, se você acredita que é feio, se você acredita que não tem talentos, mesmo que você seja uma pessoa super talentosa, mesmo que você tenha um corpo esbelto, você vai se sentir uma pessoa inferiorizada. Eu conheço pessoas que têm corpos maravilhosos, que têm um rosto perfeito, que têm um corpo de deuses gregos. Parece uma escultura viva. Uma escultura ambulante, mas são pessoas que se sentem inferiores, pessoas que se acham feias, pessoas que se acham incapazes. Então não é o aspecto externo que faz a diferença, mas é o aspecto interno. Eu também conheço pessoas que aparentemente não são bonitas, não tem aquele corpo bonito como é mostrado, apresentado na mídia. São pessoas aparentemente não bonitas, mas que são pessoas que têm uma autoestima super elevada. São pessoas que se acham a última bolacha do pacote. Então, são pessoas que têm uma autoestima elevada. Então, não é a sua imagem externa que faz a diferença, mas é a sua imagem interna. É o seu rosto emocional que precisa ser tratado. É o seu rosto emocional que precisa ser curado. Nossa imagem própria se baseia em todo um sistema de ideias e sentimentos acerca de nós mesmos que vamos recolhendo e reunindo. A imagem própria compreende tanto imagens mentais como sensações emocionais. Então, mais uma vez aqui está dizendo que a nossa imagem própria, que a nossa autoimagem é uma crença. E se é uma crença que nós temos a respeito de nós mesmos, essa crença pode ser alterada. É muito mais fácil nós alterarmos uma crença do que nós alterarmos a nossa imagem física. Podemos fazer, por exemplo, tratamento estético, muitas vezes vai doer e muitas vezes não vai ter aquele resultado que nós desejamos. Então, a imagem física muitas vezes é mais difícil de ser feita. Mas a nossa imagem própria pode ser trabalhada no momento que nós mudamos a nossa concepção, no momento que nós mudamos aquilo que nós acreditamos de nós mesmos.
Então é muito importante que nós mudemos a nossa imagem interna. A nossa representação interna pode ser restaurada. A nossa imagem interna pode ser curada. Então, mais uma vez, o Dr. Meltz, ele viu que toda personalidade possui um rosto. E esse rosto emocional é que precisa ser tratado. Porque se esse rosto emocional estiver marcado, se ele estiver desconfigurado, machucado, nada poderá ser verificado, nada pode ser feito. Então, a nossa vida pode ser modificada no momento que nós reconstruímos a nossa autoimagem, no momento que nós mudamos as crenças que nós temos de nós mesmos. Então, a imagem própria compreende tanto imagens mentais quanto sensações emocionais. A autoimagem é a essência da personalidade e do comportamento humano. Mude a autoimagem e ambos serão transformados. Olha que frase maravilhosa do Dr. Meltz. A autoimagem é a essência da personalidade e do comportamento humano. Mude a autoimagem e ambos serão transformados. Que maravilha! Como é bom ouvir uma frase tão maravilhosa como essa, de um médico que viveu há tanto tempo. A autoimagem é aquilo que nós acreditamos que nós somos. É a essência da nossa personalidade. É a essência do nosso comportamento. Mudando a forma que nós acreditamos que nós somos, nós podemos ser transformados. Olha outra frase importante do Dr. Meltz. Baixa autoestima é como dirigir pela vida com o freio de mão puxado. Se você quer ser uma pessoa frustrada na vida, basta você ter uma baixa autoestima. Quando você acredita que você é inferior, quando você acredita que é feio, quando você acredita que nunca vai ser nada na vida, você está com todas as ferramentas para ter uma vida de fracasso. Baixa autoestima é como dirigir pela vida com o freio de mão puxado. É a sua baixa autoestima que faz você ser uma pessoa frustrada na vida. O modo como olhamos para nós mesmos e aquilo que sentimos a nosso respeito, bem no fundo do coração, irá determinar o que somos, o modo como seremos. O que vemos e sentimos irá definir o curso de nossos relacionamentos interpessoais. Se você não se ama, como é que você vai amar o seu próximo? Se você não se valoriza, se você possui uma autoimagem negativa, como é que você vai conviver de uma forma saudável com as outras pessoas? É o que nós falamos na nossa última aula. E agora eu quero concluir falando sobre os 3 componentes básicos de uma imagem própria saudável, segundo o Dr. Wagner. Então, o Dr. Wagner, ele diz o seguinte, que o primeiro componente para que você possua uma imagem própria saudável é você se aceitar, é o sentimento de aceitação, a sensação de que você é amado. Primeiro você precisa receber amor, e esse amor que você precisa é o seu próprio amor. Porque se você não se ama, você não vai conseguir receber o amor do outro. Por isso é importante você se aceitar como você é, você aceitar a sua luz, mas você também aceitar a sua sombra, você aceitar os seus pontos fortes, mas também aceitar os seus limites, aceitar as suas fraquezas. Todos nós temos forças, mas todos nós também temos fraquezas. Todos nós temos nossa luz, mas todos nós também temos a nossa sombra. E precisamos amar cada aspecto da nossa vida. Precisamos nos aceitar como nós somos. Então, o primeiro componente básico para que você possua uma imagem própria saudável é você se aceitar, é o sentimento de aceitação, a sensação de que você é amado. E esse amor precisa começar por você. O segundo aspecto é o senso do valor próprio.
É uma consciência e crença interior que afirma: eu tenho valor, tenho alguma coisa para oferecer aos outros. É o que nós estamos falando desde o início da nossa série de estudos, resgatando a sua autoestima. Nós precisamos nos aceitar, nós precisamos nos valorizar. Eu sou eu e eu estou bem. Eu sou eu e pronto. Eu sou eu. Precisamos nos aceitar. Nunca houve uma pessoa como você. Nunca houve uma pessoa com o corpo que você tem. Nunca houve uma pessoa com a mente que você tem. Nunca houve e nunca haverá e não há alguém como você. Você é um ser singular, você é único. Então diga: eu sou eu, estou bem, eu sou eu. Então acredite em você, acredite que você é único. Passe a amar, olhe para o espelho, namore a sua imagem, olhe para os seus olhos, namore o seu corpo, valorize o seu corpo, admire cada detalhe do seu corpo. Você é você e está tudo bem. Você é você. Valorize, ame-se. E senso de competência. Sou capaz de fazer esse trabalho, consigo suportar essa situação, sinto-me capaz diante da vida. Você tem muita coisa boa para oferecer para as demais pessoas. Muitas vezes você não consegue ver o seu valor, mas as outras pessoas veem o seu valor. As pessoas sabem dos seus talentos, as pessoas sabem que você é bom em alguma coisa. Então se ame, saiba que você tem alguma coisa boa para oferecer para os outros. Lembre-se que você é capaz, que você é competente, que você é capaz de fazer alguma coisa relevante diante da vida. Então, guarde aquilo que nós estamos aprendendo hoje. Guarde esse ensino de hoje. Toda personalidade possui um rosto emocional. A nossa autoestima, a nossa autoimagem é que vai definir o seu comportamento diante da vida. Se você não se amar, como é que você vai esperar receber o amor do outro? Se você não se ama, se você não se valoriza, como é que você vai fazer um trabalho de qualidade? Você vai ter uma profissão de qualidade? Então, guarde isso. E se essa dica foi relevante para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu te vejo no nosso próximo encontro, onde vamos estar concluindo essa série de aulas sobre autoconfiança e autoestima. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.